Antes de entrar em Jerusalém, Jesus caminhava pela Galiléia com um silêncio diferente no olhar. Não era tristeza nem medo comum, era a consciência clara de que o momento mais decisivo da humanidade estava chegando. Enquanto os discípulos falavam animados sobre as multidões, os milagres e a Páscoa que se aproximava, ele já sabia o peso que carregaria. Dizia repetidas vezes que seria entregue, que sofreria e morreria. Os discípulos não entendiam, ou talvez entendessem, mas recusavam-se a aceitar. Como aceitar que o próprio Cristo anunciava a própria morte? Mesmo assim, ele seguia firme. Não por honra, orgulho ou obrigação, mas por amor. Ele caminhava sabendo o que viria. A cruz não o surpreenderia, ele a enfrentaria de frente, por nós. Quando se aproximou de Jerusalém, pediu que buscassem um jumentinho, um detalhe simples, mas carregado de profecia. Jesus não entra como um guerreiro montado em cavalo, ele entra como o Rei da Paz. Ao atravessar os portões da cidade, a multidão explode em alegria. Ramos no chão, roupas estendidas, crianças correndo, homens e mulheres gritando "Hosana!". A cidade vibra, mas Jesus chora. Chora por Jerusalém. Chora porque sabia que aquele entusiasmo duraria pouco, que aqueles mesmos lábios que gritavam "Hosana!", em poucos dias gritariam "Crucifica!". Ele via o coração humano como ele é, instável, volátil, perdido. Durante a semana, ele ensina no templo, enfrenta autoridades religiosas, desfaz armadilhas, conta parábolas que revelam verdades profundas, expõe hipocrisias. Cada palavra irrita um pouco mais os líderes que já não suportavam sua autoridade. Tentam calá-lo por todos os meios e encontram uma brecha terrível: a traição de um amigo, Judas. Na quinta-feira, Jesus reúne os discípulos para a última ceia. É o jantar mais simbólico da história. Ele, o mestre, se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, que já carregava no bolso as moedas da traição. Jesus parte o pão, oferece o cálice e declara que aquele pão é seu corpo, que aquele vinho é seu sangue. Ele sabe que aquela noite marca o início do fim e o começo de algo eterno. A tristeza paira no ar. Ele anuncia que um deles o trairá, que Pedro o negará, que seriam todos dispersados. E mesmo sabendo de tudo, ele os ama até o fim. Depois da ceia, caminham para o Monte das Oliveiras. No jardim do Getsêmani, Jesus sente o peso do mundo inteiro sobre os ombros. A angústia é tão profunda que o suor se mistura com sangue. Ele cai de joelhos e ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. É a oração mais humana e mais divina já feita. Ali, ele enfrenta o medo, a dor, o peso da missão, e escolhe continuar. Os discípulos dormem. A solidão já abraçava Jesus antes mesmo da prisão. De repente, tochas surgem no escuro, soldados, passos apressados, e à frente deles, Judas. O beijo no rosto, simples e cruel, se torna o símbolo da traição mais profunda da história. Jesus olha para ele e pergunta: Amigo, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Não há revolta, não há grito, só a dor silenciosa de quem ama até o fim. Jesus é preso. Transtornado, Pedro tenta lutar, mas Jesus o repreende. Os discípulos fogem em desespero. Aquele que curou tantos agora está sozinho, algemado, levado como criminoso. Durante a madrugada, ele é julgado às pressas, procuram testemunhas falsas, inventam acusações, zombam, empurram, riem. Ele permanece sereno. Quando perguntam se ele é o Filho de Deus, ele responde: Tu o disseste. Essa resposta basta para o condenarem. Mas só Roma pode executar, então o levam a Pilatos.
Pilatos percebe a manipulação, mas também sente a pressão política. Tenta livrar Jesus, envia a Herodes, que zomba e o devolve. De volta a Pilatos, ele tenta negociar com o povo, que escolham entre Jesus e Barrabás. A multidão, manipulada, grita por Barrabás. E quando Pilatos pergunta o que fazer com Jesus, a resposta ecoa como uma ferida aberta. Crucifica, crucifica. Pilatos lava as mãos, mas o mundo nunca lavou. A flagelação começa. Jesus é amarrado e chicoteado com correntes de ferro que rasgam sua pele. Cada golpe abre novas feridas. O sangue escorre. Os soldados colocam uma coroa de espinhos e zombam: "Salve, Rei dos Judeus!" Mesmo ferido, ele permanece de pé. Não porque aguenta, mas porque decidiu. A caminho do Calvário, ele carrega a cruz pesada. Cai, levanta, cai de novo. Simão de Cirene é obrigado a ajudar. Mulheres choram e ele, mesmo quase sem forças, diz: "Não chorem por mim." Até na dor, ele pensa nos outros. No Calvário, Jesus é pregado na cruz. As mãos que curaram são atravessadas. Os pés que caminharam para salvar são fixados na madeira. A cruz se ergue. A dor é indescritível. Mesmo assim, ele diz: "Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem." Ao lado dele, 2 criminosos. Um zomba, o outro reconhece quem ele é. Jesus responde: "Hoje estarás comigo no paraíso." Aos pés da cruz, Maria, de pé, firme, com o coração quebrado, mas sem desmoronar. Depois, com a respiração faltando, ele declara: "Está consumado", e entrega o Espírito. O céu escurece. A terra treme. O véu do templo se rasga. A morte acha que venceu, por algumas horas. Seu corpo é retirado com cuidado e colocado num túmulo novo. Uma pedra é colocada. Guardas vigiam. O sábado chega. O mundo cai num silêncio que parece definitivo. Mas Deus sempre age no silêncio. Na madrugada do domingo, algumas mulheres vão ao túmulo com perfumes. Encontram a pedra removida, o túmulo vazio, e ouvem a frase que mudou tudo. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Maria Madalena chora perto do túmulo quando alguém lhe pergunta: "Mulher, por que choras?" Ela pensa que é o jardineiro, até ouvir Maria. Uma palavra bastou. Era Jesus, vivo, real, presente. Ele a envia para anunciar aos discípulos, e assim começa a maior notícia da história da humanidade. Jesus aparece no caminho de Emaús, aparece para Pedro, aparece para todos no cenáculo dizendo: "A paz esteja com vocês." Mostra as mãos, mostra o lado. Tomé duvida. Jesus volta e diz: "Toque aqui." E Tomé declara: "Meu Senhor e meu Deus." A ressurreição é a vitória que rasga a noite, é o amor que vence a morte, é a promessa cumprida. Nos dias seguintes, Jesus aparece muitas vezes, ensina, consola, fortalece, até que diante dos discípulos ele sobe aos céus, não como quem abandona, mas como quem abre caminho, e deixa a missão: "Ide pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho." E assim nasce a Páscoa, a celebração da vida que vence a morte, da luz que vence a escuridão.